Vamos lá, pessoal! Aqui é o professor André Guerra, prontos para mais uma aula de resolução de questões estilo CESP. Vamos falar aqui sobre algumas questões de sintaxe, né? Mais especificamente, relações de coordenação, que é realmente um dos assuntos mais cobrados aí nas provas, não só do CESP, das provas em geral, mas vamos ver algumas questões aqui, estilo CESP, para a gente ir adiante. Vamos lá! Olha só aqui, vamos ver que tem um texto, em primeiro lugar, tem um texto, mas a gente não vai falar a respeito do texto antes de ler a questão. Vamos lá, aqui, ó. Questão 1 foi uma questão do CESP 2020. Observe só. A substituição do conectivo afinal, que está na linha 16, então eu tenho que vir aqui, ó, e marcar o afinal na linha 16, por contudo, ele está me sugerindo uma substituição. Você já sabe, a gente tem falado muito a respeito de questões que envolvem a substituição de termos, a reescrita de sentenças, e se isso aí vai prejudicar ou não a correção gramatical, prejudicar ou não os sentidos do texto. Sobre o que essa questão aqui abordou? Ela pergunta se essa troca mantém os sentidos originais do texto. Ela nem está perguntando sobre gramática. Pergunta apenas se permanecerá o mesmo sentido quando eu trocar afinal por contudo. Agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar aqui, tá bom? No texto e procurar isso. Linha 16 está aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho antes. Aqui. A separação dos movimentos da informação, estou pegando a partir daqui, ó. A separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos de seus portadores e objetos permitiu, por sua vez, a diferenciação de suas velocidades. O movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual se informava. Afinal, dessa forma, assim, portanto, logo, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim à própria noção de viagem. Então, qual é o sentido desse afinal? É uma conclusão a que ele está chegando, não é isso? Se eu trocar por contudo, eu vou manter o sentido? Não, porque contudo é igual a quê, guerreiro? Contudo é igual a porém. Enquanto afinal é igual aqui, nesse contexto, a portanto. É o mesmo sentido? Não, não é o mesmo sentido. Ele não foi mantido, portanto, gabarito errado. Vamos para a próxima questão. Olha aqui, temos um texto, mas primeiro você já sabe o que manda o método Sniper, que a gente vá primeiro para a questão e depois volte para o texto. Perceba, julgue o próximo item no que se refere à correção gramatical e à coerência. Então, eu vou ter que observar a correção gramatical e também a coerência da proposta de reescrita. Mais uma vez, uma questão que envolve reescrita, guerreiro. Fique esperto para isso aí, para cada um dos trechos. Ok, então aqui eu tenho um trecho nessa questão 2. Tudo isso cria um acúmulo de necessidades. Está entre as linhas 4 e 5 do texto. Eu vou procurar essa frase aqui para analisar. Tá bom? Então, contudo, criando um acúmulo de necessidades. Isso aqui é o quê? É a proposta de reescrita. Certo? As questões do CESP, muitas vezes, elas exigem que você interprete até mesmo a forma da organização dessa questão. As questões de estilo CESP tem esse detalhe. Então, tudo isso cria um acúmulo de necessidades. Ele está trocando aqui por contudo, criando um acúmulo de necessidades. Você que está esperto, que está esperta, já imagina que esse gabarito aqui vai ser errado. Mas vamos procurar no texto linhas 4 e 5. Olha aqui, ó. A falta de interação social na espécie humana causa uma carência imensurável e faz com que surjam indivíduos incompletos, intolerantes e incapazes de racionalizar e entender como lidar com o outro. Tudo isso, ou seja, faz uma referência ao que foi dito, tudo isso cria um acúmulo de necessidades que acaba justificando o grande aumento do número de animais
de estimação nas últimas décadas. Então, tudo isso ele resume, ele retoma algo que foi apresentado antes, né, numa forma de estabelecimento de coesão. E a gente já viu que, contudo, ele tem o sentido de quê? De porém, ele tem um valor adversativo. É o mesmo sentido aqui? Mantém-se a coerência? Não. André, mas acontece que está correto se eu colocar o contudo. Nem está necessariamente, porque o contudo, sendo uma conjunção, não é o ideal que se comece a oração por ele. Tá? Ele está aí no início do período, observe bem que ele seria escrito aqui no início de um período, com letra maiúscula, iniciando uma oração, iniciando um período. Isso também não está correto. Qual é o gabarito aqui, guerreiro? É errado por dois motivos. Não se indica, não é o mais recomendável que nós usemos conjunções para iniciar períodos, e também a coerência não foi mantida. Por quê? Porque o sentido foi trocado. Guerreiro, guerreira, se você gostou dessa análise de questões aqui, saiba que tem muito mais de onde essas vieram. Eu quero te convidar para você conhecer o nosso curso com 1037 questões comentadas em vídeo aqui do Decisão Concursos. Então, olha só, tem um link aqui no descritivo do vídeo, é só você clicar para conhecer, se inscreva, porque ainda dá tempo de você se preparar para o concurso do DEPEN ou qualquer outro concurso que seja do estilo CESP. É isso aí, estou te aguardando. Valeu!